Olá! Bem-vindos a mais uma análise aprofundada aqui no nosso espaço. Hoje, o foco é um pilar, essencial da construção civil. A intersecção entre números, contratos e as garantias, que cercam todo o processo. A gente recebeu um conjunto de perguntas e respostas bem diretas sobre cálculos de custos, lucro, as diferentes modalidades de contrato e também sobre aqueles mecanismos de segurança que são cruciais, como os bonds, os seguros. É aquela parte que, nos bastidores, muitas vezes dita o ritmo e até o destino de um projeto, né? Sem dúvida. E olha, dominar esses temas vai muito além de só entender umas cláusulas soltas, viu? A gente está falando de gestão de riscos, de garantir a viabilidade financeira mesmo de um empreendimento e, claro, de construir credibilidade no setor. São termos que aparecem o tempo todo, em cada negociação, cada documento importante. Entender a fundo o que eles representam na prática, nossa, faz uma diferença enorme no dia a dia da construção. Exato! E a nossa missão aqui é justamente tentar trazer um pouco mais de clareza para essas questões. Vamos pegar essas perguntas e respostas como nosso ponto de partida e explorar o que realmente importa em cada conceito, porque ele existe, como impacta as decisões, tanto no canteiro quanto no escritório. Para começar, que tal a gente organizar a conversa pelos tipos de contrato? Acho que eles definem as regras do jogo financeiro logo de cara. Projeto. Eles estabelecem não só as obrigações, mas também como os riscos financeiros vão ser compartilhados. Ou não, entre as partes. Vamos mergulhar neles, sim. Certo. Então vamos lá. Uma das modalidades mais conhecidas e que sempre gera pergunta é o Lump Sum Contract. As fontes que a gente viu definem como um contrato de preço fixo global. Basicamente, um valor único por todo o escopo, E o risco de custos extras fica com o empreiteiro. A ideia-chave é preço fixo. O que isso implica na prática? Implica principalmente uma necessidade quase absoluta de clareza e muito detalhamento do escopo antes de assinar qualquer coisa. O projeto precisa estar muito, muito bem definido mesmo. A grande vantagem para o cliente é a previsibilidade, Ele sabe exatamente quanto vai gastar. Mas para o empreiteiro, o risco é alto. Qualquer surpresa, aumento no preço de material, um problema não previsto no terreno, um erro no orçamento inicial, tudo isso impacta direto a margem de lucro dele. Exige muita confiança na estimativa e no planejamento inicial. Faz todo sentido. É um jogo de risco calculado ali para o empreiteiro, E no outro lado da moeda, a gente teria o Cost Plus Contract. As perguntas descrevem como um modelo onde o pagamento cobre o custo real da obra, mais uma taxa ou um percentual de lucro para o empreiteiro. Ou seja, o dono assume a variabilidade dos custos. A lógica aqui é custo real plus taxa-lucro. Exatamente. Em termos de risco financeiro, é o oposto do lump sum. Aqui o cliente assume a maior parte do risco de variação de custos. Se os materiais sobem, se a mão de obra fica mais cara... É o cliente que paga. É o orçamento do cliente que absorve. Para o empreiteiro, tem uma segurança maior, claro. Os custos são reembolsados e o lucro é garantido sobre esses custos. Isso traz flexibilidade, Especialmente se o escopo não está 100% fechado ou se tem muitas incertezas. Agora, o ponto crucial para que funcione bem é a transparência. Total. O cliente precisa ter visibilidade e, principalmente, confiança nos custos que o empreiteiro apresenta. Essa questão da confiança e da transparência parece ser bem central aqui, E seguindo nessa linha de flexibilidade, como que se encaixa o Time and Materials Contract? A definição que a gente tem é direta, pagamento baseado nas horas trabalhadas e nos materiais utilizados. Sem preço final fechado. Depende do tempo e do consumo efetivo. Palavra-chave, hora e material. Ele se aproxima do Cost Plus quanto ao risco para o cliente, que também não tem o valor final garantido logo de cara. É uma modalidade muito usada quando o escopo é, realmente difícil de definir, quase impossível de estimar com precisão. Ou para intervenções menores, Reparos, manutenções específicas, às vezes consultorias. O controle aqui é ainda mais crítico. É essencial ter um sistema bem robusto para registrar e comprovar as horas, os materiais. Para não ter briga depois, Exato. Para evitar qualquer tipo de desconfiança ou disputa sobre os valores cobrados. Entendi.
E para a gente fechar essa primeira rodada de contratos, o Unit Price Contract. A explicação diz que o pagamento é por unidade de trabalho executada, metro quadrado, metro cúbico, pé linear, enfim. Ideal para tarefas que se repetem bastante no projeto. A chave é preço unitário. Exato. Bem comum em obras de infraestrutura, tipo estradas, redes de saneamento, grandes movimentações de terra, onde você tem quantidades enormes de um mesmo serviço. O preço por unidade, por exemplo, reais por metro cúbico de concreto, é fixo, mas o valor total do contrato vai depender da quantidade final real que foi executada lá na obra. O risco principal nesse modelo está na precisão da estimativa inicial das quantidades. Se a quantidade real for muito maior ou menor que o previsto, aí o custo final para o cliente pode variar bastante em relação ao orçamento inicial. Cobrimos bem esses 4 modelos principais. Agora, saindo um pouco dos tipos de contrato, mas ainda na esfera financeira, um termo que aparece o tempo todo é retainage. A pergunta 45 define como uma porcentagem do pagamento, geralmente 5%, que o dono retém até a conclusão satisfatória da obra. Funciona como uma garantia contra falhas ou pendências. Retenção 5% é a síntese. Como isso funciona no dia a dia? O retainage é uma prática extremamente comum, quase um padrão no setor, viu? Pensa nele como uma garantia final para o dono. Garante que o empreiteiro vai ter um incentivo financeiro para voltar e corrigir aqueles pequenos defeitos que sempre aparecem na vistoria final. Aquela famosa punch list, né? Exato. Ou para entregar toda a documentação necessária. Do lado do empreiteiro, é crucial entender o impacto disso no fluxo de caixa. Reter 5%, às vezes até 10% de cada pagamento significa que uma parte significativa do dinheiro só vai ser recebida meses depois, após a conclusão total. Um bom planejamento financeiro precisa antecipar essa retenção, senão complica. Essa questão do fluxo de caixa é vital mesmo. E falando em dinheiro e cálculos, a pergunta 46 aborda algo que causa uma confusão danada. A diferença entre markup e margem de lucro. A explicação é clara. Markup é o percentual que se adiciona ao custo para chegar no preço. Exemplo, custo R$100, markup 25% igual a preço 125. Já a margem de lucro é o lucro como percentual do preço final. No exemplo, lucro R$25, preço 125 igual a margem 20%. A mensagem principal é: markup não é igual a margem. Por que essa distinção é tão crítica? É crítica porque confundir os dois é uma das armadilhas financeiras mais comuns e perigosas na construção e em muitos outros negócios. O markup é um fator que você aplica sobre o custo para definir o preço. A margem é o percentual que o lucro representa dentro do preço de venda final. Muita gente aplica um markup de, 30% sobre o custo e acha que está ganhando 30% de lucro. Mas não está. A margem de lucro será sempre menor que o percentual de markup. Não entender essa diferença leva a erros graves de precificação, compromete a rentabilidade real e, em casos extremos, pode até levar uma empresa a quebrar por achar que está lucrando mais do que realmente está. É sério. Fico alerta, então, é um detalhe com consequências enormes. Ainda sobre lucro, a pergunta 47 nos traz o break-even point, definido como o ponto de equilíbrio. Receita total igual aos custos totais, fixos plus variáveis. Sem lucro, sem prejuízo. A chave é equilíbrio. Qual é a utilidade prática desse cálculo? É uma ferramenta de gestão fundamental. Calcular o ponto de equilíbrio mostra qual o faturamento mínimo necessário para que um projeto específico ou a empresa como um todo não dê prejuízo. É o 0 a 0, né? A partir daquele ponto, cada real faturado começa a gerar lucro. Conhecer esse número é essencial para definir metas de vendas realistas, para avaliar se um projeto é viável financeiramente antes mesmo de começar e para tomar decisões estratégicas sobre preços, controle de custos. É básico. Entendido. É o mínimo para sobreviver, digamos assim. Mas o objetivo é lucrar, né? Como a gente chega, então, ao lucro líquido? Pergunta 48. A resposta o define como lucro bruto menos todas as despesas operacionais e impostos. É o que sobra no final.
Lucro final é a ideia. O lucro líquido é a medida final, a mais importante da rentabilidade de um negócio. Ponto. Frequentemente, a gente vê um foco muito grande no lucro bruto, a diferença entre a receita do projeto e os custos diretos da obra, né? Material, mão de obra direta. Mas a empresa tem um monte de outros custos. Aluguel do escritório, salários da equipe administrativa, marketing, seguros, licenças e, claro, os impostos. O lucro líquido é o que sobra depois de pagar absolutamente tudo isso. É esse número que realmente mostra se a empresa está ganhando dinheiro e se é sustentável a longo prazo. E para garantir que o dinheiro para pagar tudo isso esteja realmente disponível quando precisa, entra em jogo o Cash Flow Statement, a demonstração de fluxo de caixa, certo? Pergunta 49. Controla a liquidez, ajuda a planejar pagamentos. Fluxo de caixa é a palavra-chave. Por que ele é tão vital, mesmo para uma empresa que seja lucrativa no papel? Porque lucro no papel não paga conta. Simples assim. O fluxo de caixa é literalmente o oxigênio da empresa. Uma construtora pode ter projetos super lucrativos com lucro líquido positivo, mas se os clientes demoram a pagar e os fornecedores e funcionários precisam ser pagos antes, a empresa pode ficar sem dinheiro em caixa e quebrar por falta de liquidez. Nossa, isso acontece mesmo. Acontece mais do que se imagina. Monitorar e projetar o fluxo de caixa permite antecipar essas dificuldades, negociar prazos, buscar financiamento se precisar e garantir que a empresa consiga honrar os compromissos em dia. É gestão de sobrevivência pura e simples. Importantíssimo. Para fechar este bloco financeiro, pergunta 50. Overhead Percentage. O que é isso? A resposta indica que é o percentual dos custos indiretos, aluguel, administração, etc., em relação à receita total, usado para alocar essas despesas gerais aos projetos. Custos indiretos por cento. Como isso ajuda na prática? O overhead, ou custos indiretos, são todos aqueles gastos necessários para manter a empresa funcionando, mas que não são facilmente atribuíveis a um único projeto. Pensa no aluguel do escritório central, salário do pessoal de RH, a conta de luz da sede. Calcular o overhead percentage ajuda a entender qual a fatia da receita que é consumida por essa estrutura fixa. E, mais importante ainda, permite que a empresa aloque uma parte desses custos a cada projeto na hora de formar o preço de venda. Assim, garante-se que cada obra contribua não só para cobrir seus custos diretos e gerar lucro, mas também para pagar a estrutura geral da empresa. Faz sentido. Perfeito. Fechamos bem essa parte de contratos e finanças. Agora faz todo sentido conectar isso com as ferramentas que ajudam a gerenciar os riscos, né? Que são inerentes a esses contratos e custos. Vamos entrar na área de garantias e seguros, começando pelos bondes. A pergunta 51 é sobre o bid bond. Para que ele serve? A resposta: garante que o vencedor da licitação vai mesmo assinar o contrato pelo preço ofertado. Evita desistências. Chave: garantia de oferta. O bid bond é fundamental em processos de licitação, sejam públicos ou privados. Ele protege quem está contratando, o dono do projeto. Imagina que uma empresa ganha a licitação com menor preço, mas depois, sei lá, desiste, ou descobre que não consegue apresentar as garantias definitivas exigidas, como o performance bond. Ei! O dono teria que recomeçar o processo todo, ou contratar o segundo colocado, que geralmente é mais caro. O bid bond, que é emitido por uma seguradora, uma surety, cobre essa diferença de custo ou o custo de uma nova licitação. E para as empresas que concorrem, conseguir um bid bond também sinaliza para o mercado uma certa solidez financeira, capacidade de cumprir o que propõe. Entendi. É uma segurança logo na largada do processo. E depois que o contrato é assinado, qual o papel do performance bond? Pergunta 58. Ele garante que o empreiteiro vai concluir a obra conforme o contrato. Protege contra abandono ou falha na execução. A ideia central é garantia de execução. Esse é talvez o bonde mais crucial para o dono do projeto, especialmente em obras maiores ou mais complexas. Ele funciona como uma pólice de seguro contra o fracasso do empreiteiro, basicamente. Se a construtora não conseguir entregar a obra por qualquer motivo, problema financeiro, incapacidade técnica ou simplesmente abandono, a seguradora entra. A surety company que emitiu o performance bond tem que intervir.
Ela pode, por exemplo, arranjar outra construtora para terminar o serviço ou fornecer recursos financeiros para o empreiteiro original conseguir concluir. Ou ainda, indenizar o dono pelos custos extras para finalizar a obra com terceiros. É uma proteção bem robusta. E para completar esse trio de garantias, temos o Payment Bond. Pergunta 53. Qual o objetivo dele? A resposta é direta. Garantir que subcontratados e fornecedores sejam pagos pelo empreiteiro principal. Isso evita que eles criem ônus, os liens, sobre a propriedade. Chave: garantia de pagamento. Por que isso é importante para o dono da obra? Porque protege o dono de umas dores de cabeça legais e financeiras que não são diretamente culpa dele, né? Se o empreiteiro principal não paga seus subcontratados, o eletricista, o pintor ou os fornecedores de materiais, a lei em muitos lugares permite que esses terceiros registrem um lien, que é um gravame, um ônus, diretamente sobre a propriedade onde o trabalho foi feito. Isso complica tudo. Impede a venda do imóvel, dificulta o financiamento, gera processo. O Payment Bond assegura que esses pagamentos a terceiros vão ser feitos, mesmo que o empreiteiro principal fale. Mantém a propriedade livre desses embaraços. Faz sentido, protege a propriedade em si. E quem são os emissores desses bondes? A pergunta 54 esclarece. São companhias de seguro especializadas, as surety companies. Elas analisam o crédito e o histórico do empreiteiro. Seguradora é a palavra. Exatamente. E obter um bond não é como comprar um seguro comum na prateleira, não. A Surety Company faz uma análise de crédito e capacidade muito rigorosa do empreiteiro, quase como um banco avaliando o empréstimo. Eles olham a saúde financeira, a experiência técnica, o histórico de obras entregues, a reputação. Por isso, o simples fato de uma construtora conseguir apresentar os bondes exigidos já funciona como um atestado de confiabilidade, de solidez perante o mercado e os clientes. É um diferencial importante. Ok, os bonds cobrem mais a performance e as obrigações financeiras, mas e os riscos de acidentes, danos físicos? Aí a gente entra nos seguros propriamente ditos, né? Pergunta 55. O que cobre o General Liability Insurance? Resposta: é o seguro de responsabilidade civil geral. Cobre danos materiais ou corporais a terceiros durante a obra. Exemplo, um pedestre se machuca ou a obra causa danos à propriedade vizinha. Chave: danos a terceiros. Esse é absolutamente essencial. Cobre a responsabilidade da construtora por danos causados a pessoas ou propriedades que não estão diretamente ligadas ao contrato de trabalho em si. Pensa num material que cai do andaime e atinge um carro passando na rua. Nossa. Ou uma escavação que abala a estrutura do prédio ao lado. São situações que podem gerar processos e indenizações altíssimas. O seguro de General Liability cobre os custos de defesa legal e as eventuais indenizações nesses casos, protegendo o patrimônio da empresa. E para quem está trabalhando diretamente na obra? Os funcionários. Pergunta 56. Workers' Compensation Insurance, o que é? Resposta: seguro obrigatório para acidentes de trabalho, paga despesas médicas e compensações aos funcionários acidentados, compensação trabalhista. Esse seguro é uma exigência legal, na grande maioria dos lugares, para empresas que têm empregados. O objetivo principal é garantir que o trabalhador que se acidenta ou que desenvolve uma doença ocupacional, que ele receba o tratamento médico necessário e uma compensação financeira pela perda de capacidade de trabalho, sem precisar processar a empresa para isso. Para o empregador, ele também é uma proteção, né? Porque estabelece limites para a responsabilidade financeira direta em caso de acidentes, troca a incerteza de um processo judicial pelo custo previsível do prêmio do seguro. Protege os dois lados, então. E a própria construção, o edifício ou a estrutura que está sendo erguida, tem um seguro específico durante a obra. Pergunta 57. A resposta é sim, Builders Risk Insurance. É um seguro de propriedade que cobre danos à construção em si durante a execução, por causas como incêndio, tempestade, roubo de materiais já instalados, vandalismo, risco de obra. Exatamente. O Builders Risk é um seguro patrimonial focado no objeto da construção, enquanto ele ainda está sendo construído. Ele protege o investimento financeiro que está sendo feito naquela estrutura física.
Imagina um incêndio que destrói uma ala do prédio em construção, Que prejuízo. ou uma ventania forte que derruba paredes recém-construídas. Esse seguro cobre os custos para reparar ou reconstruir a parte danificada. Protege o capital investido ali, seja do dono ou do empreiteiro, dependendo de quem contratou a apólice. Entendido. Cobre o esqueleto e o que vai sendo adicionado. Agora, voltando um pouquinho para as cláusulas contratuais, mas com foco em penalidades por descumprimento. Pergunta 58. O que são liquidated damages? Resposta: multas contratuais pré-acordadas, geralmente diárias, para o caso de atraso na entrega da obra. Exemplo: $500 por dia de atraso. Palavra-chave: multa por atraso. Isso é só uma punição para o empreiteiro? Não exatamente, embora funcione como um forte incentivo para cumprir o prazo, claro. A ideia por trás dos liquidated damages é ser uma estimativa razoável, feita lá no momento da assinatura do contrato, das perdas que o dono do projeto provavelmente terá se a obra atrasar. Essas perdas podem ser difíceis de calcular depois do fato, né? Perda de receita de aluguel, custos extras de financiamento. Então, as partes concordam com o valor diário como compensação pré-fixada. Para ser válida legalmente, essa estimativa precisa ser razoável. Não pode ter caráter puramente punitivo ou ser excessiva, senão pode ser contestada. É uma forma de evitar briga depois sobre o valor do prejuízo. Entendi. E quando a obra está quase pronta, na reta final, surge a famosa punch list. Pergunta 59. O que é? Resposta: uma lista de itens menores a serem corrigidos ou finalizados antes da entrega definitiva. Retoques, ajustes, limpeza. A punch list é o resultado daquela inspeção detalhada que se faz no final da obra. Geralmente envolve o arquiteto, o dono, o empreiteiro. É um processo normal, esperado. Sempre ficam pequenos detalhes. Uma maçaneta que precisa de ajuste, um retoque na pintura ali, uma tomada que não está funcionando, a limpeza final de um ambiente. A conclusão satisfatória de todos os itens dessa lista é normalmente a condição para a obra ser formalmente aceita pelo dono e para que o pagamento final, incluindo aquele retained que a gente falou antes, seja liberado. É o checklist final para a entrega das chaves, basicamente, e o que marca o encerramento formal de todo o processo. Pergunta 60. Project Closeout. Resposta: a etapa final, onde toda a documentação, manuais, garantias é organizada e entregue ao dono e os pagamentos finais são liberados. Encerramento de projeto. O closeout é muito mais do que só entregar as chaves e a punch list resolvida, viu? É a formalização administrativa e legal do fim do contrato. Isso inclui a entrega de toda a documentação essencial para o futuro proprietário operar e manter o edifício, como as plantas finais, as as-built, manuais de todos os equipamentos instalados, certificados de garantia dos fornecedores, licenças definitivas de ocupação. Também envolve a reconciliação financeira final, confirmando que todas as obrigações de pagamento foram cumpridas. É o fechamento oficial do ciclo, garantindo que está tudo em ordem para ambas as partes. Excelente! Conseguimos passar por todas essas perguntas e respostas e acho que os conceitos ficaram bem mais claros agora. Desvendamos desde os tipos de contrato como lump sum e cost plus, passando por termos financeiros-chave como retained, markup versus margin, até as garantias como performance e payment bonds, e os processos finais como a punch list e o closeout. Parece que entender essas peças todas é como ter um mapa, né? Para navegar as complexidades financeiras e de risco da construção. Exatamente essa a ideia. Não são apenas termos técnicos ou cláusulas perdidas em contratos enormes. São ferramentas estratégicas. Quem domina esses conceitos consegue negociar melhor, proteger seu negócio de imprevistos, de disputas, consegue alinhar expectativas com clientes e parceiros e, acima de tudo, construir uma reputação de competência e transparência. É isso que transforma a capacidade de executar uma obra num negócio sólido, sustentável e bem-sucedido ao longo prazo. E essa jornada pelos contratos, custos e garantias nos deixa com uma provocação final para refletir. Pensando em como o lump sum concentra o risco no empreiteiro e o cost plus no cliente, como será que a escolha inicial do tipo de contrato influencia não só o gerenciamento financeiro do projeto,
mas também a dinâmica de confiança, de colaboração ou até de conflito entre o proprietário e o empreiteiro ao longo de toda a execução da obra. Uma questão que vai além dos números, né? Toca no aspecto humano da gestão de projetos. Fica aí para a gente pensar.